G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked. Tonight's Oscars, unfortunately, isn't the groundbreaking Best Picture winner Coda. More on that in a minute. But it's what happens now after Will Smith slapped Chris Rock live in Hollywood. Now to the Oscars here at home and the slap that is still reverberating through the internet and beyond. The Academy moving ahead with disciplinary proceedings against Will Smith. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great honor to participate for the 8th time at this important meeting. History is truly at a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. In conclusion, and despite all the challenges, we have to uphold our responsibility, which we have towards the next generation, and which we can only fulfill through collaboration on a national and on a global level. I wish you an impactful and successful meeting. Estamos todos sendo distraídos, vivendo em uma matrix que controla nossos pensamentos, nossas conversas e tudo aquilo que devemos falar. Eles falam sobre tudo aquilo que não importa. Distrações momentâneas, ou como você quiser chamar, cortina de fumaça, nos mantendo completamente alheios às coisas que realmente importam e que estão acontecendo ao nosso redor. A maioria do mundo está discutindo assuntos que são irrelevantes, não interferirão em nada no futuro do nosso planeta. Isso é o que a mídia divulga. Enquanto isso, uma pequena parcela está discutindo verdadeiramente para onde este mundo está indo. Eles estão preparando tudo enquanto colocam na mídia coisas como o soco de Will Smith, ou esportes como o torneio de basquete ou futebol, programas de culinária, programas de casamentos, todos eles com um único intuito de tirar a atenção daquilo que realmente importa. Todos ficamos distraídos e por isso, na maioria das vezes, as pessoas não estão prontas para o que está por vir. Não se trata mais de teoria da conspiração, já está sendo falado em eventos públicos. O problema é que a grande mídia não divulga sobre isso. E se você for conversar com alguém a respeito do que está acontecendo, a maioria das pessoas não sabe. E acha que você é um teórico da conspiração. O Oscar foi passado dia 27 de março com aquele pequeno, ilusório e escândalo preparado de Will Smith. No dia seguinte só se falava sobre isso, não é mesmo? Mas no mesmo dia, em Dubai, quase 30 mil pessoas de todo o mundo se reuniram para discutir o futuro do mundo, na cúpula do governo mundial, e não houve uma notícia da mídia sobre isso. A mídia falava sobre Will Smith, sobre a instabilidade de Putin, mas não tocou em nenhum momento em como os líderes de todas as indústrias falam sobre estas mudanças que afetarão o mundo. As massas ficam completamente inconscientes disso. É claro que o que eu estou querendo dizer não é sobre ficar à parte de tudo o que está acontecendo na cúpula do governo, mas pelo menos não passar desapercebido e distraído o tempo todo seguindo o joguinho deles.
Estamos indo para uma nova ordem mundial. E antes de chegarmos lá, eles vão destruir o sistema atual. Toda a narrativa já foi descrita e configurada para isso. Então, nós estamos apenas assistindo essa implementação de tudo. Precisamos estar despertos e acordados. Esta cúpula de governo mundial é uma organização dedicada a moldar o futuro dos governos. Ela basicamente explora a agenda da próxima geração dos governos, focando no aproveitamento e na inovação da tecnologia para resolver os desafios enfrentados pela humanidade. Foi criada em 2013 e desde então ela tem essa missão de moldar estes futuros dos governos, criando um futuro melhor para a humanidade. Então, durante esta cúpula, eles falaram sobre diversos tipos de temas, dentre eles sobre a nova ordem mundial, e se nós estamos prontos para isso. Também houve muita discussão sobre o futuro do dinheiro em criptomoedas. Eu acho que estamos prestes a embarcar na exploração de uma nova tecnologia para o dinheiro, que irá impulsionar os novos setores financeiros, que serão os pilares fundamentais para que todos os outros setores sejam imobiliário, e-commerce e todo o resto. Houve muita conversa sobre a regulamentação da criptografia, o que no princípio as pessoas achavam que as criptomoedas eram descentralizadas, ou seja, o poder estava na mão das pessoas e não no governo, o que na verdade não é isso. As criptomoedas elas serão centralizadas também, e é por isso que ela está tão ligada à marca da besta. Além disso, eles também falaram sobre as mudanças que a guerra na Ucrânia trouxe para o mundo e também falaram sobre o metaverso e o Web 3. Ou seja, enquanto eles estavam discutindo o nosso futuro, a mídia estava espalhando notícias completamente fúteis, justamente com o propósito de que a massa não soubesse de nada. O povo perece por falta de conhecimento. A notícia é para nos distrair e não para nos informar. E os parceiros são totalmente estratégicos, são as organizações que estão construindo esta nova ordem mundial. E também existiam parceiros de mídia, mas nenhum deles divulgaram sobre o evento. Bloomberg, CNN, CNBC, Sky News, Euronews, dentre outros. Mesmo sendo parceiros, eles não divulgaram sobre o evento. E o que nós estamos vendo no mundo hoje, acho que estamos à beira de uma mudança dramática, onde estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e contabilidade e introduzir um novo. É o que chamamos de blockchain. Significa digital, significa ter um registro quase perfeito de cada transação que acontece na economia, que nos dará muito mais clareza sobre o que está acontecendo. Também levanta enorme perigo em termos de equilíbrio de poder entre Estado e cidadãos. Na minha opinião, vamos precisar de uma Constituição dos Direitos Humanos se vamos ter dinheiro digital. Mas também este novo dinheiro será soberano por natureza. A maioria das pessoas pensa que o dinheiro digital é criptográfico e privado, mas o que vejo são superpotências introduzindo a moeda digital. Muitos não estão preparados ainda para esta mudança do dinheiro. E como termina esta cúpula? Incrivelmente inestimável. Como dissemos, um momento muito transformador. Nós estamos prontos? Eu não sei se estamos, mas nós estamos num ponto de inflexão, eu acho que todos concordamos que nós estamos. Então ela está dizendo que eles não se sentem preparados para a nova ordem mundial, mas que sim, todos concordam que estão passando por um ponto de inflexão, ou seja, um momento de mudança significativa na situação, é um ponto de virada. Eles também passaram este comercial durante a cúpula. Não há mais dúvidas de que os humanos estão aquecendo os oceanos, terra e mar, queimando combustíveis fósseis. O mundo tem de superar não só os danos causados às nossas economias e à nossa sociedade pelo CVD-19, também tem que enfrentar as repercussões. سرعة التغيير القادمة أكبر بكثير مما نتوقع. Eu vejo um futuro em que a internet esteja disponível gratuitamente para todos. E isso significa que a localização do poder
vai mudar a descentralização das estruturas em todos os lugares. Talvez o começo dessa mudança nas finanças, no poder político, nós temos que manter nossa responsabilidade, que temos em relação à próxima geração. The speed of change is bigger than we expect. A velocidade da mudança é maior do que a que nós esperamos. A verdade é que o mundo está totalmente distraído quanto a todas essas informações. Além disso, eles têm falado na mídia sobre o mundo se preparar para a escassez de alimentos, enquanto a guerra na Ucrânia se alastra. O presidente Biden disse que por causa das sanções à Rússia existe essa escassez de alimento. Ele diz que o preço pago é por todo o mundo, não só pela própria Rússia, dessas sanções. Isso porque a Ucrânia e a Rússia produzem cerca de 1/3 de oferta mundial, de trigo, por exemplo. Por conta disso, o preço dos alimentos e a inflação não para de subir. Então é por isso que o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse que os sistemas globais de energia, sistemas alimentares e as cadeias de suprimentos serão profundamente afetados. Também disse que o mundo terá que lidar com um confronto perigoso entre as principais potências mundiais. Acontece que a Ucrânia não é uma grande potência mundial, então, de repente, ele deve saber de algo que nós ainda não sabemos, não é mesmo? Os Estados Unidos e a Europa aumentaram as sanções contra a Rússia. Nós temos que nos unir para responsabilizar esses perpetradores junto dos nossos aliados e parceiros. Nós vamos continuar aumentando o custo econômico e a dor para Putin, aumentando ainda mais o isolamento econômico da Rússia. Também existem ameaças à própria China se ajudarem a Rússia a contornar as sanções. Tudo isso são os movimentos da guerra. Mas também importante é que estamos atravessando este momento em que a Reserva Federal e outros bancos centrais ao redor do mundo começam a sinalizar a sua queda e o seu recuo, aumentando as suas taxas de juros e apertando a sua política monetária. E tudo indica que deveríamos estar realmente nos preparando para uma crise econômica mundial. Mas a maioria das pessoas não entende o que significa isso e continuam dormindo. De certa forma, quando lemos o Apocalipse e na abertura dos selos, nós temos ali alguns termos que nos falam sobre a inflação no fim dos tempos. Apocalipse 6, versículo 5, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizer, venha, olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Curiosamente, o trigo tem sido o alimento em que eles mais têm dito sobre a escassez. Nós ainda não estamos na abertura do terceiro selo, mas nós estamos em um ensaio para que isso venha a acontecer, em uma versão muito aumentada. Quando falamos sobre 1 denário, naquela época era o que valia 1 dia de trabalho. Então, mais ou menos, vamos supor que por dia um trabalhador nos Estados Unidos ganhe $80. Então, proporcionalmente, seria mais ou menos 1 quilo de trigo por 1 denário, estaria dizendo um pedaço de pão por $80. Seria uma hiperinflação. E logo em seguida, o 4º selo aberto, aparece o 4º cavaleiro, que traz consigo a morte de 1/4 da população, por conta da fome. Então, nós precisamos realmente estar atentos aos sinais que mostram que nós estamos caminhando para isso. Estamos lidando com um conflito no mundo todo, que está aumentando. Temos outras nações, como a Coreia do Norte, levando à frente o assunto sobre o uso de armas nucleares. Temos grandes potências mundiais, como a China, indo rumo a ações contra outros países, como Taiwan. O general dos Estados Unidos, Mark Milley, disse que o conflito internacional está aumentando em seu potencial. Tradução. Agora estamos enfrentando 2 potências globais, China e Rússia, cada uma com capacidades militares significativas, ambas que pretendem mudar fundamentalmente a ordem global atual, baseada em regras.
Estamos entrando em um mundo que está se tornando mais instável e com potencial para conflitos internacionais entre grandes potências. Está aumentando, não diminuindo. Tradução Klaus Schwab. Também temos que enfrentar as repercussões de um confronto perigoso entre grandes potências globais. Minha agenda é muito simples, tem apenas 3 itens que precisam nele: armas, armas e armas. Membros da OTAN, como a Polônia, estão pensando em se envolver na guerra, que apenas aumentaria. A maioria das pessoas ignora o que está acontecendo porque não vê como a guerra pode realmente afetá-los. Nós poderíamos supostamente estar esperando um ataque cibernético ou um ataque aos sistemas de energia. Não podemos esperar que tudo vai acontecer conforme eles estão falando apenas. Neste momento, a única coisa que podemos realmente fazer é confiar no Senhor e colocar nossas esperanças nele. E pedir a Ele direcionamento para todos os planos que formos fazer daqui para frente, inclusive a nossa vida financeira. 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. A maioria do mundo pode estar olhando para coisas fúteis, aquilo que não importa. Estão sendo distraídos, estão literalmente dormindo, mas nós não estamos na escuridão. Então, nada disso vai nos pegar inesperadamente. Se você está assistindo isto, é porque Ele está te chamando para estar na presença dEle e ficar firme em seus caminhos. Somos o seu povo. Não somos chamados para estar em ignorância, mas para andar em seu poder. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós estamos em um tempo decisivo. Nossa fé precisa ser demonstrada com as nossas obras. Não é tempo de nos enchermos de medo, mas é tempo de nos enchermos de fé. O mundo está caminhando para a grande tribulação. Embora não saibamos ainda o tempo, nós percebemos que estamos nos aproximando. Por isso é tempo de andarmos olhando para Ele firmes na sua presença, através do Espírito Santo que habita em nós. Persevere, não siga este mundo, mas siga a Deus.